Agora eu estou ao vivo. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui para conversar com a doutora Liliane Santi, minha querida amiga, psicóloga jurídica, que vai nos dar a honra de fechar esse semanário que aconteceu nesse mês de agosto, em homenagem aos 11 anos da Lei 12.318, alienação parental. E então a doutora Liliane vai fechar esses 5 encontros para a nossa felicidade, com um tema muito polêmico, que é a questão da molestação, do abuso sexual, da questão da revogação da lei por conta dessas questões. Então vai ser uma live bastante quente, vamos dizer assim. E vamos aguardar a doutora Liliane entrar, eu autorizar a entrada dela. Parece que hoje eu não me enrolei na hora de começar isso aqui. Está aparecendo logo a minha imagem. A imagem parece que está boa. Espero que estejam me ouvindo bem. A nossa live tem 45 minutos. É para não ficar cansativo. As lives todas foram maravilhosas essa semana. E foi muito bom contar com as pessoas assistindo, trazendo questões para a gente debater. E a Liliane está chegando. Vamos, Liliane, faz aí a solicitação, por gentileza. Doutora Liliane Santi. Liliane, peça aí, por favor, em algum botão para você entrar. Eu tenho medo de apertar aqui. Ah, agora chegou. Oi, tudo bem? Boa noite. Oi, querida, tudo Tá me ouvindo bom? bem? Muito bem. Vamos ver se dessa vez a gente não tem aquele chiado, né? Pois é. Afasta um Boa pouquinho noite a só, doutora todos. Liliane, afasta só um pouquinho, porque está muito próximo você. Isso, melhorou? Ok. Melhorou muito. Liliane, eu estava falando, né, que essa semana foi, assim, maravilhosa, com muita gente, em vários assuntos. Foram 5 encontros incríveis e que você vai fechar esse semanário. Olha que coisa boa. A honra que você está Muito, nos dando, né? muito obrigada. Eu que agradeço a gente poder falar de um tema tão importante, né? Exatamente. Quanto a lei fica, né? A não revogação da Lei Exatamente. 12.318. Então, eu queria te falar da minha Agradeço. alegria de você estar aqui conosco, da sua disponibilidade, a gratidão que eu tenho pela sua disponibilidade. E eu sei que vai ser uma live excelente, porque as questões são muito quentes, né? E você domina o assunto muito bem, então vai ser uma maravilha. Vamos Eu começar? que Você vai se agradeço. apresentar? Sim, que assim dá tempo do pessoal Ir chegar, chegando. né? É. Para quem não me conhece, meu nome é Liliane Santi, eu sou psicóloga jurídica, sou parecerista, avaliadora, mas só trabalho com problemas decorrentes do divórcio. Então, afastamento parental, alienação parental, que às vezes a gente vê que tem afastamento, não tem alienação, isso aí pode ficar para uma outra live. Uma outra live. As acusações, né, não verídicas de violências domésticas Sim. e molestação sexual e regulamentações de guarda e convivência. Então, eu trabalho tanto na esfera civil como criminal, mas desde que seja relacionado à família. Sim. Né? Então, Liliane, Acho que essa é uma... a gente está com essa questão, né, da lei, a revogação, e as alegações são as mais variadas possíveis, né? E você, como está no dia a dia dessa prática aí, você vai poder nos contar exatamente quais são essas alegações, por que estão fazendo, quais foram os avanços que já tiveram.
quem de fato tem razão, né? Esse tipo de coisa. É muita coisa para a gente discutir, né? Então, a Pois gente é. pode começar. Eu acredito que os juízes não revertam a guarda assim do jeito que estão falando, né? Porque não é possível uma coisa dessa, é uma coisa muito séria, né? Você está certíssima, Edna. Eu quero agradecer a sua oportunidade. Faz tempo que eu estou querendo fazer uma live para discutir essa temática, né? Esses argumentos absurdos que o pessoal que quer revogar a lei coloca. Sim, Como, por exemplo, numa reportagem aí que a gente viu do Fantástico, acho que deve ter mais de quase 2 anos, de que a pessoa fala que de um dia para o outro, a guarda, na mesma semana, a guarda foi revertida. Primeiro lugar, gente, tramitam em esferas diferentes. Se a pessoa faz uma falsa comunicação ou uma comunicação de um crime sexual, isso corre no criminal. sim. O que a pessoa faz? Ela junta aquele criminal e coloca no processo da guarda. Logo, piora a situação desse pai ou dessa mãe ou dessa avó que está acusada. É impossível que a esfera que vai proteger, então assim, primeiro passo do judiciário é separar a sedizente vítima, né, ou a criança que às vezes nem está dizendo que é vítima, mas separar a pretensa vítima Sim, do acusado. sim. E não fazer o contrário. Então eu falo, meu filho foi molestado, então vou dar para outra pessoa. Isso não tem o menor cabimento. Não tem. Os processos demoram para tramitar anos. Estou trabalhando em processo de 2014, processo de 2015. Então, assim, eu nunca vi e desafio quem viu e quem mostra isso no papel, que a pessoa fez uma acusação, primeiro na delegacia, né? Então vai lá na delegacia, faz um BO, como foi dito lá no Fantástico. Na segunda-feira a pessoa faz o BO. No sábado entra polícia com conselho tutelar às 6 horas da manhã e tira a criança da guarda para o outro. É impossível. Não Não existe tem. isso, né? Aliás, a gente até gostaria que houvesse uma celeridade muito maior do judiciário, mas não é o caso, em situação alguma. Não tem. E aí, qual é o erro, né? Dos parlamentares, do pessoal de Brasília que vai neste embalo? Ninguém pega para ler os processos. Inclusive lá no relatório que tem da senadora Leila Barros, ela mesma diz, não lemos os processos. Então, como é que eu te conto uma história e você acredita? Primeira coisa, tinha que pegar todos esses processos e ver quanto tempo demorou e ver por que essa pessoa perdeu a guarda. Exato. Eu aposto qualquer coisa que antes da acusação da molestação sexual aconteceu algum fato, né, que deixou desgostoso a pessoa, o denunciante, sim, seja por partilha, seja porque a outra pessoa arrumou um amante, seja por valor de pensão alimentícia, mas já havia a eminência do divórcio, ou o divórcio em si, porque eu já vi casos em que a pessoa arrumou um amante e queria se livrar do marido, que o marido não queria, aí ela faz isso aí para então se livrar de uma vez, pede uma medida protetiva. Exato. Então, vê primeiro, né, se tem iminência de um divórcio ou se o divórcio se concretizou e o que aconteceu entre o divórcio e a acusação. Sim. Fica muito simples. Então, se a equipe técnica contextualizar isso, né, já dá uma boa no processo. E essas pessoas que, né, políticos, que estão falando em revogar, pega o processo e vê o quanto este pai ou esta mãe acusado, ou até mesmo a avó acusada, reclamou que não estava conseguindo conviver com a criança, que não tinha informações médicas, que não tinha informações escolares, que a pessoa se mudou com o filho para um lugar distante, com o neto para um lugar distante, já tinha medidas protetivas, né? Falando, fulano fez isso. Já. Então, assim, tinha já um impedimento, ou um histórico de impedimento. Sim. A acusação da molestação sexual é o final, né? É aonde separa. É a medida efetiva para separar
Como é, então? É o ponto grande nesse relatório todo, que fala que é uma lei criada para defender os pedófilos. É mole isso, os pedófilos. Como pode isso, gente? Ótimo. Então, eu quero esclarecer isso. Primeiro, já tem um erro conceitual aí. Sim, né? são duas conceitos diferentes, né? Distintos. O pai ou a mãe, né? O pai incestuoso ou a mãe incestuosa, ela não é pedófila ou o pai não é pedófilo. Né? O pedófilo, ele tem eu até peguei aqui no compêndio para a gente ler direitinho, para a gente deixar anotado. Sim. O que a Organização Mundial de Saúde, que todo mundo copia a live depois, né? O lado contrário, então já vamos lá. Sobre a organização, né? A Organização Mundial de Saúde, na classificação de transtornos mentais e comportamentais, o CID-10-F65.4, descreve a pedofilia da seguinte forma: uma preferência sexual por crianças, usualmente em idade, né, antes da puberdade ou no início da puberdade. Alguns pedófilos são atraídos por meninas, outro apenas por meninos, outro interessados em ambos os sexos. A literatura fala que a ocorrência, né, dos transtornos pedofílicos começa com 15 anos de idade, tem um pico aos 25 e vai diminuir depois dos 50 anos. Depois dos 50 anos já se torna raro. Então é um comportamento sexual fora da normalidade. Sim. E a pessoa tem um interesse intenso e persistente em crianças. Sim. Ou seja, essa pessoa não se casaria com um adulto, né? Tudo bem que pode ter um pedófilo que se casou, porque aquilo ficou na esfera da fantasia, né? O pedófilo, ele nem precisa cometer o ato em si, pode ficar lá no pensamento dele, mas ele tem um interesse recorrente para a criança. Sim. Os pedófilos que a gente vê aí, né, na televisão, famosos, os pedófilos molestam de crianças que não são da família dele. Sim. Então, um vizinho, uma criança que ele chamou para dentro do carro para dar uma bala, alguém que pegou e levou lá para mata, pegou a criança, estupra a criança, mata, né? Alguém que conhece a criança no parquinho e chama. Não é o homem incestuoso ou a mulher incestuosa, né? Então isso está vindo desde a adolescência dele. Não é depois que a pessoa se separa, casou com um adulto, se separa, começa a namorar uma outra pessoa, aí se transforma num pedófilo? Não. A mesma coisa, eu quero ler a definição do homem e da mulher incestuosa. Isso aqui está dito no site do Searas com C, que é um departamento da medicina legal da USP. A coordenadora é a Gisele Gobetti. Ela diz o seguinte: o homem ou a mulher incestuoso, eles são incapazes de postergar as pulsões, vivendo concretamente experiências que deveriam ser reprimidas. Consideramos toda a família incestuosa. Ela é geralmente uma família disfuncional. O incesto, a relação incestuosa, ela é duradoura, não se resumindo a um episódio. Sim. Então, na constância do casamento, tem os atos incestuosos em concordância com a mulher que está ali percebendo aquilo. Porque quando a gente vê, descobre, por exemplo, a filha morava no porão, igual lá na Inglaterra. Teve 7 filhos com o pai, morava no porão. Gente, a mãe, será que nunca percebeu? Eu assisti essa série, tem no Netflix, tanto que nenhum vizinho mais conversa com ela, né? Porque, assim, é humanamente impossível, no porão da tua casa, durante 20 anos, tem lá o marido subindo, descendo com comida, com lixo, com criança chorando, e você falar que ninguém percebe, que ninguém viu, você não sabia de nada, né? Tem casos aqui no Searas da USP, tem tabelas, né? A pessoa sabe, não conta,
Tanto que as crianças, eu achei isso bem bacana da gente destacar, eles ficam com raiva Estão perguntando aqui como se chama a série. A Kelly está perguntando como se chama essa série que você assistiu. Você lembra o nome? Eu posso marcar depois, eu não lembro, mas é um caso famoso, saiu na TV de uma moça que teve vários filhos com o pai morando no porão. Aí olha só, os bebês apareciam no jardim no dia seguinte do parto e com um bilhetinho da moça. Ai, desculpa, eu ser irresponsável ter tido um outro bebê deixado para vocês. Então os vizinhos acreditavam realmente que essa moça tinha filho, sei lá com quem, e deixava. Pode me chamar depois ali no inbox que eu falo. Eu quero só falar aqui que as crianças, né, nesse site do Searas, os filhos, eles ficam revoltados com quem sabia da molestação e não fez nada. E não exatamente com quem molestava. Então eles se sentem desprotegidos com quem ficou calado. Né? E uma característica da família incestuosa é o segredo. É verdade. Ninguém sai por aí contando aos quatro ventos. Quem tem o filho de verdade, né, molestado, ou se faz parte de uma dinâmica de uma família incestuosa, não conta para o tio da van, não conta na escola, não distribui boletim de ocorrência, cópia de boletim de ocorrência, igual eu já vi. O cliente tá assistindo aqui a live. A ex dele fez mais de 200 cópias do boletim de ocorrência e distribuiu quando ele estava saindo da fábrica. Quem, tendo um filho de fato molestado sexualmente, vai distribuir na cidade, né? Contar para todo mundo que a criança passou por aquela situação. Não, você vai esconder. É claro. Um outro tema, uma palavrinha que eu quero modificar, né? As palavras falam muito abuso, né? Se você vê quem quer, o pai abusador. A palavra abuso remete ao uso desmedido, passado limite. Então, assim, você pode tomar um vinho, mas não abusa do vinho. Então, quando você fala o pai abusou da filha, quer dizer que ele podia passar um pouquinho a mão, que ele podia cometer alguns atos libidinosos, mas não muitos. Então, a gente tem que tirar essa palavra abuso, né, do vocabulário de quando aparecer isso e mudar para molestação. Ele está fazendo uma importunação sexual, ele está cometendo atos libidinosos, mas tirar isso do abuso. Sim. Ninguém pode usar o corpo da criança, mas dele não abusar. Não pode usar, né? E ponto. Então eu não vejo como que a lei poderia... a pessoa teria que ser assim um suicida, né? Então assim, eu induzo você a fazer uma acusação criminal contra mim para eu ficar com a guarda. Isso é a maior loucura. E a respeito dessas alegações falsas, então... Quem teria interesse, na verdade, em revogar a lei? Já tem 11, vai fazer 11 anos semana que vem. Quem comete ato alienante. Quem tem interesse em acabar com a criminalização da droga? O traficante. Olha que beleza, posso vender em qualquer esquina. Fala pro ladrão que não vai ser mais crime roubar. Opa, vamos lá fazer passeata, vamos caravana para Brasília. Então, se pegar o processo, e eu já tive acesso a diversos, se pegar o processo de quem quer revogar a lei, a pessoa cometeu N atos alienantes, N, não um só. E aí a equipe técnica entendeu que está cometendo atos de afastamento parental e falou, não dá mais, vai para terapia. Aí a pessoa não vai, a pessoa falta. Vou te dar a multa, a pessoa não paga a multa. Vamos executar a multa, executa, a pessoa não tem dinheiro. Aí vai cumprindo todas as sanções legais, chega no último tópico. Vamos tirar essa criança dessa pessoa que não tem competência para cuidar, porque não deixa a criança transitar entre os dois reinos, maternos e paternos. Então vamos deixar para a pessoa que consegue fazer isso. Liliane, mas você não entende também, como eu, que se a lei acabar, se terminar a lei e não melhorarem simplesmente, porque de repente é necessário mesmo,
o problema não acaba. O problema vai continuar, gente. Então, qual é a saída, né? É uma outra lei? Então, olha, eu sempre digo para todo mundo, antes da Lei Maria da Penha, não tinha violência doméstica? Foi a lei que arrumou a violência doméstica? De jeito nenhum. Se tirar a lei, o fenômeno existe. Sim. Tá, hoje não tem mais a 12.000, a lei, não tem mais, acabou. Uhum. Vai continuar tendo pessoas que afastam, vai continuar ninguém dando informação médica escolar, vai continuar mudando de cidade e vai ficar uma beleza, porque não vai ter sanção legal nenhuma para quem comete isso. A pessoa faz e desfaz com o filho, destrói a vida da criança, porque a criança ama ambos os genitores. A criança é a verdadeira sofredora nesse processo, né? Você é mediadora, você convive com as crianças, você sabe o estado emocional em que as crianças se encontram, tendo que fazer pacto de lealdade com um ou com o outro, omitir o amor por quem ela ama, parar de conviver com os avós que eram figuras importantes, só porque se divorciaram. Você imagina sem a lei, porque assim, com a lei, vamos falar a verdade, já quase ninguém aplica, né? Os juízes fazem assim, nossa, um rito para aplicar a lei, sendo que nem precisaria ir para a equipe técnica. Ora, tem 200 tentativas de ligações da pessoa, a pessoa não atende, o outro não atende. Troca o número do telefone, mudou de endereço, mudou a criança de escola, não informa absolutamente nada, o juiz já devia falar, está cometendo ato de alienação parental. Ponto, não precisa ir para a equipe técnica, deixa a equipe técnica para os casos mais complicados. Sério? Né? Claro. Ou casos de adoção, casos de crianças que estão em instituição, casos de menores infratores. O filho é dos pais, já devia divorciar, sair com a guarda compartilhada em tempo equilibrado. Não precisaria ter toda essa, né? Você leu uma que tem aí. Duas coisas importantes aí. Essa questão do juiz não precisar fazer isso, porque, na verdade, a equipe técnica auxilia e deve auxiliar com muita coisa, muito processo, de auxiliar só nos muito sérios. O juiz decidir. Mas ele também precisa ser capacitado, melhor capacitado. Tem juízes nesse Brasilzão, de meu Deus, que você sabe, que nem sabe direito o que é a alienação parental, não estuda nem... Né? Infelizmente, a realidade que nós temos hoje são varas de família separando famílias. Porque, diferente do que dizem as que querem a revogação da lei, o judiciário separa, acaba com a convivência, não deixa nem ter convivência assistida ou convivência monitorada. Então não vê mais essa criança. E aí demora 4 anos para ver, quando vê a criança nem conhece mais o pai, ou então não tem aquela convivência, não tem mais os vínculos de amor, de afeto, dependendo da idade da criança. Os avós já morreram aí no meio do caminho, tem vários avós que faleceram, tios que morrem, nunca mais vê ninguém, e o processo não terminou ainda. Então, primeira parte, o juiz devia falar, teve uma acusação de molestação sexual, ok, nós vamos verificar, mas a convivência está garantida, porque a criança que sofre violência sexual ou violência doméstica, de apanhar e tudo, ela quer que cesse essa violência. Sim, ela não quer ficar afastada. Tanto que você vê mães que batem, pais que batem, né? Mais mães assim que ficam com a criança durante o dia, elas batem, dão chinelada e tudo, a criança vem chorar no colo da própria mãe. É verdade. Então, é difícil o judiciário enxergar isso, que a criança mesmo... Né? Não é difícil, tem mais outra coisa. O tempo não volta. Sejam 2 anos, 3, 4, não volta nunca mais. É a única coisa que a gente tem certeza mesmo, né, de perda, é o tempo. Pois é. Nós temos netos já, né? A gente sabe... Uma semana distante, a criança já está falando coisas novas, já aprendeu outras coisas, já vem te mostrar. Você imagina pais, mães, avós que ficam 4, 5 ou nunca mais. Ou nunca mais. Ver a criança.
né? Tem caso aí, o Zumar, que é um caso aí importante, né? Que a Isabel foi levada pela mãe e não está em lugar nenhum no Brasil, já chamou a polícia, já fez tudo. Há Nossa. quantos anos? Nunca mais viu. É. Nunca mais viu. Liliane, outra coisa também, outra alegação, que dizem que a pedofilia veio dessa ideia, né? De que a lei foi criada por Richard Gardner. Olha que absurdo. Olha, não dava nem para ser psicografado, porque o Chico Xavier, né, ele morreu antes do Richard Gardner, então nem dá para a gente falar que foi a lei psicografada aí com os dois mortos. Uhum. O Richard Gardner morreu em 2003. Uhum. Como é que, né? E o Chico Xavier em 2002. A lei, o responsável pelo projeto de lei foi um juiz trabalhista chamado Elísio Pérez. Ele foi o responsável. Sim. E quem apresentou esse projeto de lei foi o deputado Regis de Oliveira. Sim. Logo, Richard Gardner, que morava lá nos Estados Unidos, né, que tinha falecido, ele não tem nada a ver com isso. As pessoas, eu acho que de má fé, eles criam essa mentira para induzir as pessoas a acreditarem. E quem não para prestar atenção é facilmente enganado por Entra isso, nesse emaranhado, né? todo de mentiras e acusações falsas, né? Exatamente. O Gardner, ele teve a infeliz ideia, né, por ser médico, de nominar com o termo síndrome. Se ele tivesse falado, observei comportamentos, eu acho que nada disso teria causado confusão. Olha, tem comportamentos que são típicos de filhos separados. E é verdade, porque não tem como a criança ficar feliz, principalmente em situação de litígio. Uma separação boa, saudável, que as pessoas querem a separação, ela já é muito difícil para a criança. Já é difícil, claro. Muito difícil. Hoje eu conversei com uma moça, ela já é mãe, ela já deve ter uns 30 e poucos anos. Ela falou, meus pais se separaram, eu tô quebrada no meio. Olha, ela tem 30 anos. Ela falou assim, parece assim que me esfaquearam, eu não tô conseguindo lidar com isso. A dor é insuportável. E olha, ela já é mãe. Imagine para uma criancinha pequena. Eu conheço uma de 48 anos que ainda imagina os pais juntos. Então, agora imagina para uma criança pequena. Então, a dor já é muito grande quando a separação é boa. Imagina numa separação litigiosa em que some o pai ou a mãe, né? Porque não é só a mulher que cometem os atos alienantes, tem homens também, são bem perversos quando cometem. Sim. Você imagina quem é que está sofrendo, essa criança que não está entendendo nada porque o outro sumiu. Simplesmente essas pessoas têm coragem de deixar o filho imaginando e sofrendo com a ausência do outro. Sim. Né? Um absurdo. Então os comportamentos, sim, é inegável que são iguais, que o Richard Gardner observou. A criança fica entristecida, tem mudança de comportamento na escola, fica chorosa, ou fica agressiva, ou não quer falar, ou não quer levantar da cama, fica em depressão. Todos os filhos de pais separados que estão em litígio têm comportamentos iguais. Quem vai dizer que não? Sim, claro. Agora, do cara ser autor da lei, a lei não fala de síndrome, a lei não fala de comportamento. Olha que confusão que esse pessoal faz para induzir o outro ao erro. Agora, por quê? Liliane, nesse relatório final, né, dessa deputada Leila Barros... Da senadora, agora ela é senadora, né? Bom, então, ela coloca que... Ela dá algumas sugestões, né, para colocar na lei. Né? Uma delas eu achei bem interessante e é a primeira vez que aparece assim, quando diz que, em respeito à dignidade das partes e ao valor da conciliação, propomos o incentivo à mediação ou demais métodos adequados de solução de conflitos. Isso é muito bom, é uma boa mudança, é uma boa, vamos dizer assim, inserção, né? Seria maravilhoso. Como a gente fala, fica, mesmo que seja melhorada, para ser melhorada, ela precisa ser melhorada, não precisa acabar com a lei. Exatamente, exatamente. E a mediação
bem feita, né, por profissionais sérios. Assim, o fórum precisa, eu penso que a mediação, inclusive, deveria ter a quebra do sigilo, pelo menos para falar quem não quis. Porque quando a gente lê um relatório de mediação do fórum, tá assim, infrutífera, devia falar infrutífera por causa da mãe que não quis continuar, ou infrutífera por causa do pai que não veio nunca mais. Teria que falar o motivo, Sim, porque sim. é mais um ato alienante, mas tem o sigilo ali do porquê não deu certo, né? Eu acho fundamental ir para mediação, ir para justiça restaurativa, círculos restaurativos de paz, oficina da parentalidade, terapia familiar, tudo. É verdade. Tudo para entender que tem uma criança ali no meio. E essa criança não pode ser prejudicada pelos problemas que seus pais estão causando. Sim. Aí ela também coloca o seguinte, no artigo 6º, ela diz: falsa acusação de alienação parental com o intuito de facilitar a prática de delito contra a criança ou adolescente. A pena que o Lula retirou quando começou a lei, lembra disso? Lembro. Ele retirou a criminalização e aí a lei ficou só pedagógica, né? Agora estão tentando colocar novamente com reclusão de 2 a 6 anos, mas, no entanto, não sugeriu a mesma pena para o genitor ou os avós que façam uma falsa acusação, como a gente está falando aqui. Né? As leis não deveriam ser iguais para todo mundo? Exatamente, né? Eu acho que se colocar isso, tem que também... Porque o que acontece hoje? A pessoa faz toda a desgraça na vida do filho, no do acusado, na nova família dele, inclusive na própria pessoa que está denunciando, porque às vezes os pais dela, né, então assim, os avós maternos não concordam, e a pessoa faz um auê, né, atrapalha até o emprego de quem, do denunciante, porque tem que ir na delegacia, a pessoa faz uma confusão na vida de todos, e ela sai ilesa. É provado que é uma falsa acusação, porque a nova esposa do sujeito está grávida, ou se é mulher porque ela vai casar, ou porque está grávida de novo. N coisas que geram esta denúncia. E depois, o que é que o judiciário diz? Ai, a mãe ou o pai estava protegendo, era obrigação. Sendo que muitas vezes está claro, você faz a cronologia do que uma postagem no Face hoje, amanhã a pessoa já está na delegacia, fazendo essa acusação. Então, assim, da noite para o dia, a pessoa se tornou, né, um molestador de crianças. Bem quando a vida dele está feliz. Ó, não tem acusação de molestação sexual se o outro está na desgraça. Repara isso. Né? Se talvez estivesse na sarjeta caído, não ia dar nada. Agora, se ele casou, tem lá a festa do casamento no Face, no Instagram, vai receber uma acusação. Se ele tá namorando com uma moça linda, se a nova mulher tá grávida, se nasceu o bebezinho, aí ele é um molestador. Olha que coisa mais incongruente, né? Bem no momento que a pessoa tá super feliz, radiante, ele resolve molestar sexualmente do filho ou da filha. Não dá, né? Não dá. Liliane, você teria assim, um caso assim, que você ache exemplificativo do seu trabalho, das dificuldades que vocês encontram no judiciário, das próprias subjetividades das partes? Você teria um caso para nos contar? Temos N casos, Edna. Sim. Então, assim, vou tentar falar sem quebrar sigilo, né? Claro. Mas, de modo geral, o problema que a gente encontra, o maior, é não ter a contextualização dos fatos. E o principal de tudo, não ser avaliado e entrevistado o acusado quando é fase de inquérito, está ali no criminal. Então, às vezes faz a escuta especializada da criança, às vezes a criança vai para um estudo psicossocial ainda em fase ali inicial, e essa pessoa não é ouvida, então, e nem os familiares.
E quando está no fórum, ou por exemplo, IMESC, Pérola Byton e tudo, não atendem o homem acusado. É um local que só atende mulher. Então, facilmente, este pai, às vezes tem prints, tem coisas que montam que aquilo aconteceu, ele não pode levar. Então ele vai ser denunciado, né? O delegado vai falar, vai mandar para o Ministério Público vai indiciar, para talvez essa pessoa ser ouvida no estudo psicossocial, porque tem muitos pais condenados. Lógico que isso depois, num agravo e tal, consegue reverter, passa por um novo processo. Eu trabalho para um pai, faz 14 anos que ele tá, porque anulou, ele foi condenado a 15 anos e 8 meses, aí quando eu fui olhar o processo dele, ele não tinha sido entrevistado nenhuma vez. Nenhuma vez, ficou só na palavra da mãe da criança, porque a criança ainda era pequena. E passou assim por 4 profissionais. Então, como que ele e a mãe dele, que ele morava junto depois da separação, ele, a mãe e as irmãs, não foram ouvidos? E é uma família assim bem tradicional, de família evangélica. A mãe dele falou, jamais o meu filho deu banho na filha dele. Porque eu sou avó, eu Gustavo, eu minhas filhas. E ele tinha sido acusado de ter dado banho na menina. A menina era pequena, 2 anos e pouco, nem sabia falar o que estava acontecendo. Ele foi condenado sem ser ouvido. Sim, foi ouvido em juízo, mas sem ter sido avaliado. Entendi. Ou seja, não aplicam um teste projetivo em quem está fazendo a denúncia. Sim. Não aplicam um projetivo no acusado. Não faz um teste de personalidade nos dois. Né? Porque o denunciante pode ter uma personalidade. Não aplica um Rorschach. Então, falou que molestou, todo mundo acredita 100%. Então, nesse momento, Liliane, tem o cuidado de fazer a visitação assistida para a criança não perder o contato? Tá de brincadeira, né? Não. Raro. Raríssimas pessoas. Em São Paulo, nós temos o CEVAT, Centro de Visitação Assistida. Mas tem uma fila de espera, é um pouco demorado, vai ver uma vez por final de semana ou quinzena, tem que entrar numa lista de espera. Mas poucos juízes concordam com a convivência assistida ou monitorada. Não precisa ser no CEVAT. Eu acho que qualquer cidade o juiz poderia falar. Para não sobrecarregar o fórum, que nós não podemos deixar as nossas peritas aqui ficar vendo vocês, contrate uma acompanhante terapêutica. Sim. Tem tanto psicólogo que está começando, ou psicólogos que são aposentados, que deixam ali no cartório das varas os currículos. Contratam uma pessoa. Eu mesma vou, cada 15 dias com um pai, não vou falar aqui o nome da cidade, eu vou fazer essa convivência com ele. Sim. Viajo e o acompanho na convivência para evitar qualquer coisa. E aí este profissional faz um relatório da convivência. Pode ser um profissional indicado pelo juízo, porque já que ali na vara tem 50 currículos, o juiz fala, me dá 3 aí, e coloca lá o sinal e fala, vê quem vocês concordam aí, quem está com o melhor preço, quem tem mais proximidade, e vê quem aceita e contrata. Sim. Essa pessoa vai mentir? Então será que essa pessoa vai ver o pai molestar e o profissional vai mentir para o juiz? Então, tem meios, né? Pode pedir, eu não indico, mas em último caso, pedir para alguém de confiança, da mãe da criança ou do pai da criança, acompanhar. Sim, mas isso mas às vezes por exemplo, a mãe que está fazendo, vai uma avó materna junto. Daí a filha acaba pedindo para a mãe mentir, então fala que o cara gritou, que o cara foi violento. Então por isso que eu falo que eu não indico. É melhor um terceiro neutro desconhecido de todo mundo. Mas não o erro do judiciário é separar, falando que vai proteger. E com isso, desprotege, deixa a criança sem pai ou sem mãe, desamparada por anos, porque não é rápido. Muitas vezes o juiz da guarda ele fala ok, pode conviver de forma monitorada. Aí a pessoa vai lá no criminal,
Aí fala que não, pede uma medida protetiva, leva para o da guarda e fala, agora está com protetiva, não pode. Então, quando a pessoa quer impedir, impede mesmo, né, Liliane? Essa é uma característica também da falsa acusação. Porque na acusação, num caso que acontece mesmo uma molestação, a mãe que não quer afastar, o pai que não quer afastar, sabe o quanto essa criança está sofrendo. Então, o sofrimento, porque ama, os sentimentos são ambíguos, não é só odeio meu pai, odeio minha mãe. Ninguém odeia assim, sem estar alienado. A gente gosta disso, não gosta daquilo, gosta de uma brincadeira, não gosta da outra. Tem isso. Então, a criança tem um vínculo forte com este pai ou com esta mãe, mas aquela violência específica, seja ela de apanhar, né, uma violência mesmo doméstica, ou uma violência sexual, ela precisa cessar. Então, uma mãe que sabe que isso aconteceu, ela pode falar, eu mesma vou acompanhar, eu tô com medo que você faça isso de novo, então a gente vai num parque, vai num shopping, eu vou ficar ali de olho um pouco longe, mas eu não quero que você perca essa convivência. Né? Então, assim, tem casos que as mães fazem isso, e daí você percebe que não é uma falsa acusação. Você fala assim, a pessoa realmente está preocupada com a quebra do vínculo, enquanto se investiga, enquanto você não sabe o que aconteceu. Porque é muito importante a gente falar aqui que tem as denúncias equivocadas. Tem a falsa é intencional para separar a criança daquela pessoa. Sim. A equivocada nossa, chegou com o pipi, sei lá, sangrando. Criança de 1 ano chegou com o pipi sangrando. A pessoa corre na delegacia, já leva a criança e já faz. Depois, quando o outro explica, olha, mas tá com fimose, o médico não mandou baixar ali a pelinha, talvez tenha saído sangue nisso. Ou as crianças que a própria mãe ou pai ensina a massagear, às vezes o menininho machuca. Claro. Então, foi a própria criança que fez. Crianças que ficam no sofá esfregando a genitália ali, porque é gostoso, porque tem 2 aninhos, tem 2 aninhos e meio. Sim. Não é um sintoma que ela foi molestada na casa do pai e está gostando de esfregar a genitália. É da idade, é da infância, a masturbação da meninice. Só que às vezes a pessoa vê aquilo, uma avó fica descabelada, já corre e faz a acusação. E depois fica na dúvida. Era, não era, não sei o quê. Só que o autor da ação passa a ser o Ministério Público. Sim. Então, mesmo que a mãe quer chegar lá e falar assim, olha, não era, acho que eu errei, eu acho que era só uma assadura, aquela vermelhão era uma assadura, depende daí do Ministério Público. Sim. Então, tem também a que não é de má fé. Sim. Né? A que é num ato de desespero. Hein? Liliane, eu acho que todas as alegações são muito sem fundamento para, né, revogar a lei. E achei essa inserção da mediação muito boa de ser colocada, caso a lei com certeza, e a gente possa inserir coisas boas. Agora, essa coisa de botar reclusão de 2 a 6 anos, isso prejudica a criança demais, porque lembra quando o Lula não deixou passar o artigo por conta de exatamente a criança ser prejudicada 2 vezes? Ia ficar sem a mãe, que alienou e é presa, e ia ficar sem o pai, porque o pai também não podia ficar. Então, agora vai ser o contrário e vai ser também prejudicial para a criança. Ela vai ficar sem as 2 situações. Então, é um caso muito delicado, né, Liliane? Muito delicado. Eu quero ver alguém ser preso por alienação parental, né? Se a equipe técnica nem reconhece que tem atos, mistura síndrome com atos, eu quero ver alguém nesse país ser preso por cometer alienação parental. Não vai, porque nem aquele rol ali que está descrito na lei não é cumprido, porque se fosse, não precisaria fazer nada.
É verdade. Uma advertência pesada. Olha, senhora, a senhora está impedindo o pai de ter contato, está dificultando, não está dando informação, independente de quem é a guarda, tem o poder familiar, tem que falar em que médico está, blá, 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 blá. Se o juiz já falasse isso, ainda de forma presencial, numa audiência ali, olha, fique atento, hein? Eu vou dar uma multa e não vai ser pequena. Pois é. Tem juiz que dá uma cesta básica para a pessoa que é dentista. Lógico que ela paga com um prazer. Agora, coloca a multa de acordo com o que a pessoa ganha, né? Então, coloca lá 10 mil reais cada vez que cometer, para ver se não melhora. Então, nós temos ali um rol descrito. Mas, olha, só para chegar na equipe técnica, eu tô com um cliente que foi marcado para 11 de novembro de 2023. Que isso? Que isso? Nós até... A criança está afastada. Nós até ligamos no setor técnico para ver se não estava errado. É. Não estava errado. É 2023 mesmo. Mandei para vários colegas, aí tirei o nome, mandei para várias pessoas, vou mandar para você depois. Manda sim. Então, se já começa por aí, se o juiz, antes da equipe técnica, o juiz já chamasse a mãe e falou, tô cometendo ato alienante, vou começar a te dar a multa já, independente do estudo, tá? Então eu já vou te dar agora a multa. Barrava, né? Barrava, mas acontece que tudo é postergado, a criança daqui a pouco, né, casa e não terminou o processo. Como tem um caso... Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoraria ficar mais tempo, mas a gente marcou uma live de 45 minutos, já chegamos nele. E a gente tem muito assunto, é muito rápido, né? Porque você é um espetáculo, tá todo mundo adorando. Falo muito. Muito obrigada. Mas a gente vai marcar uma outra para a gente ver como foi evoluindo essa questão de todas essas coisas que a gente trouxe, essas alegações falsas, né? A respeito da revogação da lei, porque a gente quer que a lei fique. Lógico. É esse o nosso objetivo. Então, eu queria agradecer demais você, mas demais mesmo, uma gratidão eterna. Você está sempre me mandando gente para mediação. Mando, eu acredito na mediação. Muito obrigada. Pode ser o caso mais litigioso, principalmente nos mais litigiosos é que precisa da mediação. É verdade. Mando com muito gosto, confio no seu trabalho. Que bom. Gosto muito, pessoa capacitada. E é um prazer sempre que você me convida. Muito obrigada, Edna. Obrigado a todos que participaram. Estou à disposição. Todo mundo que assistiu está assim, agradecido. Então, muita gratidão mesmo. Muito obrigada e minha admiração, tá? E obrigada, Edna. Participado e fechado essa semana com a gente. Um abraço. Beijo grande, gente. Beijo. Muito obrigada, viu? Abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.